É quase impossível falar de nerd e não citar a tecnologia. Porque quando você pensa num nerd, você logo pensa num computador na sua frente, o cara programando e tal, coisa que a gente está desmistificando aqui, porque os nerds estão envolvidos com muitas outras frentes aí. E nós trouxemos uma galera massa aqui falar sobre nerds, e um deles, o Daniel vai falar aqui pra vocês quem Pois é, hoje nós trouxemos aqui o Marco Gomes, que é um nerd que está totalmente ligado à tecnologia. Ele é fundador da Bubox, que foi até vendida recentemente, e hoje ele está com um projeto fantástico, que é o do Mova Mais, e ele veio aqui falar pra gente sobre a experiência dele, sobre como ele se descobriu nerd, e ele vai contar um pouco pra gente de como é pra ele essa visão nerd, né? Esse mundo nerd, e falar da tecnologia também. Muito legal. Se você gosta desse conteúdo, essa entrevista você vai adorar. Tecnologia, Cultura, entretenimento e conhecimento em pequenas doses. Se você gosta desse mundo, mas não sabe onde se encaixar nele, seja bem-vindo ao Nerd Aprendiz. Pois é, eu tô aqui com o Marco Gomes, que é meu brother já há bastante tempo, e ele me perguntou se ia ter pauta essa parada. Cara, bastante tempo me deixou, porque é bastante mesmo. Tipo assim, pra lá de 15 anos que a gente se tromba. É verdade, mais de 15 anos. Então, assim, então tu era uma criança e eu já era. Bicho, eu fui no evento esses dias, o pessoal as menininhas estavam me chamando de tio, velho. Então, assim, eu me senti tio mal. da Suquita agora é você. Desculpa ter te interrompido. Eu me senti mal, não, vai lá. Na verdade é o seguinte, o Marcos o Marco é um dos caras mais nerd que eu conheço. Por quê? Dentro do que o Hermes tinha falado, o que era ser nerd, o que era ser geek, se o nerd é um cara curioso, talvez eu não conheça ninguém mais curioso e mais destemido do que você. Obrigado. Porque o Marco é o seguinte, ele quer aprender uma parada, ele não só quer aprender a parada, ele quer aprender e quer viver aquilo ali intensamente. Então, primeiro, falando sobre o papo nerd aqui, como tudo começou? Hoje a gente sabe que você participa aí do Nerdcast e aí fala sobre vários assuntos e tal, mas quando que você olhou e falou assim, cara, eu me encaixo nesse nome, né, nerd, por conta de tal coisa? Quando foi isso daí? Cara, eu acho que foi mais ou menos na época que eu conheci o Jovem Nerd, um pouco antes, tanto que eu buscava a palavra nerd, antigamente na internet a gente tinha que buscar as palavras, né, não tinha muito link e tal, você ia no buscador e colocava os termos que você queria, eu colocava lá skate, videogame, e nerd era uma das palavras que eu colocava, que eu comecei a me identificar. Foi no final da adolescência, assim, 17, 16 anos, e foi quando eu comecei a ter acesso à internet também que eu comecei a ver que nerd era um negócio legal e era o que eu tinha sido minha vida inteira. Era o lance de gostar muito, eu sempre falo, sempre gostei muito de Lego, por exemplo. Lego pra mim sempre teve muito a ver com programação, que é o fato de você ter umas peças básicas e montar a partir dessas peças básicas uma nave, ou um castelo, ou sei lá, um carro, qualquer coisa assim. E eu sempre, desde moleque, desde 8, 7 anos de idade, eu gostava muito de Lego e tal. E eu acho que o primeiro sinal nerd que eu tive, assim, era essa coisa mesmo do Lego e tal, mas eu não sabia que era ser nerd, porque esse termo não era uma coisa que fazia parte do meu círculo social. Apesar de que o termo já existe há muitos anos, mas não fazia parte do meu convívio ali. Eu descobri esse termo quando eu comecei a ter acesso à internet, lá no meio da minha adolescência, e descobri que eu era nerd. Tu tinha quantos anos? Ah, cara, assim, é uma coisa não teve um dia, né? Então era no meio da adolescência, coisa de 13, 14, 15, 13, 16 anos. É porque assim, por exemplo, eu comecei a ter acesso à internet mais frequente. Eu tenho quase certeza que tu não aprendeu a jogar bola. Não, vixe, de jeito nenhum. Não, né? Não, eu era o último escolhido e ficava na zaga, porque nem pra agarrar eu servia. Pois é, só jogava os postão da bola. Porque tem uma questão que é o seguinte, a minha grande dúvida, principalmente porque hoje é um episódio especial na parte de tecnologia, né? Como que os nerds entram na parte de tecnologia, o Marco Gomes ele cumpre quase que todos os requisitos para isso. Mas a grande pergunta tinha uma galera da tua idade, amigo seu, que tava jogando bola na rua essa hora? Tinha, bastante. Não é verdade? E aí tu não, fuçando o computador dos seus tios lá, como a galera que conhece a sua história sabe. Sim, bastante. Você tinha mais de um tio que mexia com essa parte de computação, né? Tinha. Então, basicamente são 3 tios, um deles recentemente falecido, inclusive, que Deus o tenha. Grande Miro, muito querido. E os 3 foram os que me deram me iniciaram no mundo da tecnologia, assim. Os 3 faziam basicamente a mesma coisa, compravam peça de computador avulsa, montavam um computador e vendiam. No início eles compravam no Paraguai e vendiam aqui, eram muambeiros, bem no início, lá no final dos anos 80, início dos anos 90.
E depois isso ficou insustentável por conta de legislação e tal, né? A polícia pegava e tal, eles começaram a fazer isso aqui em Brasília mesmo. Então aqui em Brasília eles compravam as peças nos fornecedores, montavam um computador e vendiam, e instalavam todos os softwares, aquela coisa toda, e vendiam. E isso no finalzinho da minha infância, entre meus 8 e meus 11 anos, eu trabalhei com eles fazendo isso. Os três faziam e fazem até hoje. Inclusive a lojinha tá lá, 212 Norte, vá lá se você precisar de um computador. Colocar o link Monteline Informática. Da Monteline. Inclusive a Monteline já tem tempo que toda vez que um computador da POC eu levo. Ah, legal. Eu falo, você tem que me ajudar que o bicho tá pegando. O que acontece? Imagine você com uma bola na mão e um videogame ou um computador desmontado e você olhando assim. O computador era muito mais legal. E meu trade, na verdade, minha troca nem foi tanto com a bola, porque a bola não me interessava. A bola não... Tipo assim, eu jogava na educação física do colégio que eu tinha que fazer e foi legal, porque também dá um acesso à consciência corporal, coisa de resolver conflito também, você sempre tem umas brigas e isso envolve política, né? Você vai brigar, pra não sair na porrada com o cara, você tem que negociar com ele se foi falta, se não foi. O futebol na escola tem suas vantagens e tem que ser bem usado, se for bem usado tem suas vantagens. Mas a bola ela nunca me atraiu, então não era uma troca, eu não sofria por deixar a bola e ir programar. Esse sofrimento não existia. O sofrimento que existia era o sofrimento da festa do show de rock, que era, puta, tem a sexta-feira à noite, eu tenho aqui a programação que eu tô empolgadaço porque eu aprendi um truque novo qualquer que eu quero botar no ar e quero aprender e tal. E eu tenho a festa com os meus amigos, o show de rock lá no galpãozinho do Gama e tal. E era essa troca que eu tinha que fazer. Essa troca me fazia sofrer. E aí era aquele negócio que o Azaghal sempre fala, cada escolha é uma perda, né? Então a bola e a programação não tinha perda. Dane-se a bola, eu ia pra programação. Agora a festa e a programação, e eu nem sempre ia pra programação, às vezes eu ia pra festa, porque faz parte da vida. Mas muitas vezes eu fui pra programação e isso me ajudou bastante, profissionalmente e tal. Mas essa escolha da programação versus o show de rock, o show com os amigos no galpãozinho e tal, isso me fazia... Era uma coisa que era cada escolha uma perda, e essa era a troca que eu tinha que fazer na adolescência, que eu fiz várias vezes e foi muito legal. Todas as vezes que eu fui pra festa, muito legal. Todas as vezes que eu deixei de ir pra festa pra ficar programando e aprender coisa nova, muito legal também. Me rendeu muito dinheiro para um adolescente, me fez comprar muito peça de skate, jogo de videogame, peça de computador, então foi muito bom. Você já teve que trabalhar alguma vez na vida? Teve que trabalhar? Sim. Tipo, não, eu tô falando assim, cara, eu acredito que a vida de um cara que faz o que gosta... Sofrer? Sofrer... Tipo assim, falar, pô, tem que trabalhar hoje. Não, é difícil. Né? Tem um ou outro dia que isso acontece, principalmente os dias mais complexos de resolver problemas, principalmente problema burocrático. Dia de assinar papel, de carimbar papel, de ir em banco, de ir em cartório. Nossa, dia de ir em cartório é um negócio que acaba comigo. Mas não é nenhum sofrimento perto do que seria se eu precisasse fazer ter uma carreira que eu não gosto, entendeu? Se eu precisasse fazer qualquer outra coisa que eu não queira fazer, sei lá. Então, assim, não, eu sempre gostei muito do meu trabalho e sempre tive essa bênção de Deus de poder, quando eu canso de um trabalho, eu poder fazer outra coisa, entendeu? Então, fui programador muito tempo, quando eu cansei de ser programador, virei empreendedor. Antes de ser programador, inclusive, eu era web designer, eu fazia site, não era nem programação. Eu era web designer, cansei de ser web designer, virei programador, cansei de ser programador, virei empreendedor. E é isso aí, entendeu? Eu sempre tive essa iluminação divina, essa escolha, essa capacidade, essa chance de poder escolher o que eu vou fazer. Isso é uma bênção muito grande. Não é todo mundo que pode fazer isso, né? A parte das peças e tudo é beleza, mas e a parte do software? Porque a parte do software, que é a programação de softwares, ela é um pouco mais complicada e tal. E o acesso é um acesso difícil. Agora, imagine... Não, assim, hoje é mais fácil. Mas naquela época, não é tão fácil assim como poderia. Mas naquela época era muito complicado já. Assim, para você aprender a programar e tal, nem que fosse um HTMLzinho simples, era complicado fazer. Me fala como que entrou essa parte da programação. Cara, basicamente, a vontade, muito programador começou igual a mim, assim. Eu entrava na internet, existiam sites de outras pessoas comuns, não era o site da AOL, do UOL, o site do MSN, não, eram sites de gente igual a mim, adolescentes e tal, com imagens que a gente gostava de ver, com músicas que a gente curtia, letra de música, com textos que a gente achava engraçado ou curioso, qualquer coisa assim.
E eu falava, pô, eu quero ter um site pessoal também. Essa é a motivação, essa foi a motivação de muita gente, essa foi a minha motivação, eu quero ter meu site. E na época não tinha essa de entrar no WordPress, preencher um formulário e começar a escrever, você tinha que programar o site. Desde o zero. Desde o zero, exatamente. Criar os arquivos HTML, link pro seu novo arquivo, index.html, não tem nada no arquivo, você tem que escrever o que vai ter, a cor do fundo da página, os cabeçalhos. Não tinha nem esse software de você escrever neles, ele já te ajudando, era no Notepad. Não tinha isso, não tinha. Era programação. Então assim, não é programação, mas era escrever o código mesmo, marcação de texto e tal. E essa foi a motivação de quero criar meu site. Quando eu vi que eu podia criar meu site, se eu posso criar o meu site, eu posso criar site para os outros. Criar site para os outros tem valor. Valor vai me dar dinheiro. Dinheiro vai me fazer tomar sorvete e andar de skate. Então, já melhor dos mundos. E eu andei pro cinema, que eu gostava muito. E o cinema lá no Gama na época era R$2 na quarta-feira. Então, nem era no Sintaporã, era no shopping mesmo. Quando ainda tinha cinema no shopping do Gama. Então assim, muito legal e tal. E isso foi o que me motivou, entendeu? Mas foi esse lance de querer fazer o meu site e era complexo. Era complexo porque era complexo ao mesmo tempo que tem uma coisa que só aconteceu na web, que é, hoje menos, mas na época muito mais, todo website, você dava um botão direito, ver código-fonte, e você via como o site foi feito. Hoje os sites são muito mais complexos, então se você der um direito e ver o código-fonte, você não vai conseguir entender muita coisa, mesmo que você seja programador e tal, é complexo, porque a programação hoje é muito mais complexa. Mas na época ela era mais simples, e aí de você dar um botão direito e ver código-fonte, já tinha ali um monte de coisa escrita em inglês que você conseguia entender e tal. E aí isso, pô, era bem legal. E funcionava assim, a gente conseguia criar muitas coisas, muitos sites e ler os sites dos outros. Então você lia o site dos outros para poder fazer o seu, aprendia com o site dos outros, você olhava lá, ó, o fundo do site do cara é vermelho. Eu sei onde define a cor do fundo, onde define a cor do fundo é nessa linha de programação aqui. A linha de programação do cara que eu só sei fazer a preta, o do cara que é vermelho tem essa diferença. Então, isso aqui é o que faz ser vermelho. Aí você copiava aquela parte que fazia ser vermelho e botava no seu site. Putz, seu site virou fundo preto para fundo vermelho. Olha que legal. Então é por isso que é um Lego, entendeu? Porque você vai evoluindo e lendo o código dos outros. E ajudou muito no inglês também, né? Porque a programação até hoje ela é primariamente em inglês. E sendo primariamente em inglês, pô, a gente acabei aprendendo inglês nesse processo aí de programar. E aí aprendi inglês, o inglês macarrônico de brasileiro, mas depois ele foi melhorando e tal, até que hoje eu já consigo, não sou fluente nativo, sou fluente, mas não sou nativo, mas já consigo fazer reuniões em inglês, dar palestras em inglês e tal. Tudo isso começou com a programação, com a tradução do que é um if e um else. If, o que significa if? If é se, usa-se muito na programação. Else é se não, usa-se muito na programação. É home, o que é o home? Home é o lar, é a casa, onde a coisa começa. Beleza, então quando você usa home, você está começando a parada. Então, esse tipo de coisa vai te ajudando no inglês. Nossa. Bom, nerd, curioso, você tem curiosidade de muitas outras coisas, como você já falou, cinema. Agora as viagens são bem, você faz disputa com a sua esposa para saber quem viaja em mais países e tal. Quem pisa em mais países. Eu tô ganhando por um país, eu tenho 20 e poucos e ela tem 20 e poucos menos um. Olha aí. Ela vai comentar aí. Ela fica brava. Na verdade ela vai falar assim, por pouco tempo, porque ela já tem a próxima dela já marcada. Ela quer ir pra Colômbia muito em breve e eu não acho que eu não vou. Então. Aí, ó. Essa questão de conhecer lugares novos, conhecer culturas novas e tal, também tem a ver com o nerd, por quê? Porque hoje quando você vai falar sobre, sei lá, sobre cinema, o Hobbit, aí você fala, todas as locações do Hobbit eu conheço porque eu fui para Nova Zelândia e tal. Isso daí também tem muito a ver com o cara que é nerd, porque ele quer se aprofundar nos assuntos mesmo. Me fala a questão das viagens aí, como começou? Eu sei que foi depois que você começou a ter resultado na sua parada de programação e tal, da sua empresa, mas como que começou essa história? Cara, eu vou conseguir viajar agora. Muito legal. Os primeiros destinos. E essa oportunidade é muito legal. Começou com a minha esposa, na verdade, ela que injetou esse negócio da viagem em mim. Hoje já é uma coisa completamente minha também. Eu gosto muito de viajar e adoro, descobri uma paixão.
mas começou com ela. Eu lembro que minha primeira viagem internacional, inclusive, foi com ela. A gente pegou uma passagem super promocional por, sei lá, R$300 para Montevidéu. Primeira vez que eu pisei fora do país, fomos pro Uruguai. Foi onde a gente começou a namorar, onde eu pedi ela em namoro, inclusive. E a gente nem namorava. E, cara, foi muito legal. E eu conheci outra cultura, sabe? Eu vi arquitetura. Foi a primeira vez que eu vi uma arquitetura coesa, porque aqui no Brasil você não tem arquitetura, todos os prédios iguaizinhos, igual a gente tem, você conhece bem em Nova York, ou tem em Paris, ou tem lá em Montevidéu e também no próprio Buenos Aires, tem muito disso, das arquiteturas serem coesas, que é uma coisa que eu gosto muito de ver, que aqui no Brasil, por exemplo, não tem, cada prédio faz de um jeito e dane-se. E isso é uma coisa que eu, olha que legal isso aqui, fica bonito e tal. E a própria carne, a culinária, que é uma coisa que me atrai muito também, e a música, nossa, como eu fiquei feliz de ir num, que lá eles chamam de boliche, que é aqui pra gente é a balada, e aí tava tocando reggaeton, e eu adorava reggaeton, era um negócio que não existia no Brasil, o raga, o dancehall, o reggaeton, esses ritmos latinos, que lá tinha, e aqui no Brasil não tinha tanto, hoje tem mais, mas não tinha absolutamente nada. Então eu ir no reggaeton, num país que fala espanhol, isso tudo foi muito legal. E aí eu acabei me apaixonando, né? Hoje, comecei no início do meu relacionamento, alguns anos atrás, era 0 países, hoje a gente já visitou mais de 20 e conheço, por exemplo, um dos mais legais, a Nova Zelândia, conheci todos não, mas muitas locações de hobbits, inclusive, sei lá, Isengard, ou a própria Hobbiton que tem lá no condado, com as casinhas do Rio e tal, muito legal. Acabamos de voltar de uma viagem pelo Oriente Médio, a gente foi pro Iraque, ela foi pra Jordânia, a gente viu lá os refugiados do ISIS, uma viagem super intensa emocionalmente, assim, muito interessante ir ver, conhecer e poder ajudar. Inclusive, fazer um jabazinho, claro, tem financiamento coletivo pro livro dela, ela escreveu, a minha esposa, Thalita, escreveu muitas crônicas incríveis durante essa viagem para o Oriente Médio, lá os refugiados da Síria e do Iraque, e essas crônicas são lindas, maravilhosas, e ela está fazendo um livro, então entre lá, viagememvoo.com, tem o financiamento coletivo, contribua, compre o livro, compre a camiseta, compre a foto, e ajude a gente a mandar todo o lucro desse projeto. Vai ser enviado todo o lucro desses produtos, desse financiamento coletivo vai ser enviado para os projetos lá no Oriente Médio, e a gente quer ajudar as pessoas lá do jeito que dá, porque está chegando o inverno. No inverno lá eles estão em barracas de lona, com um inverno super rigoroso chegando, vai dar menos 20 graus no inverno, eles estão em barracas de lona, então é um negócio muito perigoso, muito difícil, que a gente tem que ajudar, e o jeito que a gente conseguiu de ajudar foi fazer esse financiamento coletivo para mandar uma grana para eles ajudarem, são projetos que a gente conheceu, que a gente viu. Mas enfim, voltando ao assunto da viagem, de novo, viagememvoo.com. E tá no Catarse, a gente já falou muito do Catarse aqui, então a galera já conhece um pouco do Catarse, e tá lá no Catarse para qualquer um, tem projetos, o projeto ele é financiado a partir de R$15, né? A partir de R$10, R$10 a partir de R$10, então assim, cara, tem jeito de você ajudar, é só entrar lá e então, as viagens, a culinária também, né? Você só não engorda, né? É ruim mesmo. Não, sou bom, e eu pedalo pra caramba. Pois é, velho, putz, essas coisas, essas aventuras gastronômicas aí, sim. Minha e sua, eu só lembro do como é que é, o da peruano lá de São Paulo? Ceviche, o Lamar, o Riconcito. Caraca, da hora o Riconcito lá de São Paulo. E o sanduíche de pernil. Sanduíche de madrugada, clássico, 24 horas. Então também vamos fazer essa... E cara, agora para finalizar aqui, me fala aí dos nerds que você acompanha e que você... Fala pra galera assim, ó, quer conhecer conteúdo bacana essa galera tá fazendo, pode falar dos caras aí. Pô, legal. Os meus amigos do Jovem Nerd, que é meio chovendo molhado, conheço os nerds, muito bom. Os meus amigos do MRG também. Mas falando saindo um pouco do Brasil, acho que é sempre bom recomendar um pouco de conteúdo em inglês pra galera e tal. E falando de empreendedorismo especificamente, nerds de empreendedorismo que são muito legais, toda a PayPal Máfia. PayPal Máfia é a galera que fez o PayPal no final dos anos 90 e início dos anos 2000, vendeu o PayPal. Essa venda do PayPal por alguns bilhões lá pro eBay criou alguns multimilionários no Vale do Silício que são chamados de PayPal Máfia. São lá 8, 9 caras, sei lá quantos são. E eles são chamados de PayPal Máfia porque eles eram caras que estavam juntos, conseguiram fazer essa saída e todos viraram empreendedores incríveis depois e investidores. Um deles, por exemplo, é o Elon Musk, que fez a Tesla dos carros elétricos incríveis, que fez a SpaceX
que é a empresa comercial que leva coisas para o espaço e foguetes e coisas assim. Tem o Peter Thiel, que fez a Palantir, que é uma empresa incrível de Big Data e tal. Tem um monte de gente lá, Ben Horowitz, entre tantos outros caras. Então assim, acompanhe os caras da PayPal Mafia, procura PayPal Mafia no Google. Acompanhe mesmo, assina o Twitter dos caras, segue os caras nos sites deles, assina a newsletter, acompanhe os caras porque com certeza você vai aprender muita coisa legal com os caras da PayPal Mafia. E eu gosto muito dos empreendedores que eu gosto que são nerds, então você tem os caras do próprio Paul Graham, por exemplo, é um cara que escreve muito bem, os caras da Y Combinator, enfim, tem muita gente legal, os caras da Andreessen Horowitz, que eu acho que se eu não me engano, o site deles é AVC, se eu não me engano, mas o nome da empresa é Andreessen Horowitz. Deixa eu colocar aqui. E eles têm um blog eles são investidores de empresas incríveis, e tem um blog muito bom, que é raro ter um blog de venture capital, de investidor de capital de risco bom, e os caras da Andreessen Horowitz têm um blog muito bom, recomendo acompanhar, porque lá eles falam muitas coisas interessantíssimas sobre empreendedorismo, sobre o mundo de startups, que vale a pena conhecer. Então, essas são as minhas dicas aí, saindo um pouco do clichê, porque a gente podia ficar no clichê e falar pra você acompanhar os diretores de cinema, os atores legais e tal, mas pô, vai ter outros caras pra falar sobre isso. Eu acho que esses caras são dicas diferentes que eu poderia dar pra vocês aqui. São dicas pesadas aí do Nerd Aprendiz, todos esses links, todas essas referências estão aí. E cara, muito bom ter você aqui. É difícil você vir em Brasília, apesar de ser de Brasília, cara. É difícil você vir e, pô, tá gastando esse tempo aqui com a gente. Massa demais. E tamo junto. É nóis. Beleza? Você não chegou a ver nenhum show do Game Over no Galpãozinho não, né? Pô, cara, eu já fui em show da Game Over, mas eu já fui, porque eu já lembro dos flyers e tal. Mas sinceramente não lembro, porque eram muitas bandas, entrava naquela coisa das bandas. Mas eu vi sim, eu lembro de pegar um CD, se eu ia ouvir o CD, quando era um CDzinho, uma coisinha de papel, um envelopinho de papel. E eu lembro foi inclusive meu tio, que a gente conhece em comum lá, que tem sempre no nosso ciclo social, meu tio Celeomar que me deu, e eu lembro de ouvir, tá ouvindo meu Discmanzinho lá, de pilha e tal. Acompanhando aí o tio. Falou, mano, valeu, obrigado. Isso aqui foi mais um Nerd Aprendiz, galera. Isso aí. Galera, eu tenho certeza que vocês gostaram muito desse episódio, foi bacana. Com certeza. Então, como que você vai pagar? Clica no like. Paga clicando no like, vai lá. Não adianta clicar várias vezes não, como ele vive falando. Porque você clica, se clicar de novo, discute. Então você clica só uma vez, mas vai indicando para as pessoas, vai pedindo para as pessoas curtirem o nosso vídeo, compartilha. Como o Ângelo falou no último vídeo, se você pedir para uma pessoa compartilhar ou curtir ou assinar o canal, já tá valendo, vai ser Isso legal. aí. Pra assinar é muito simples, ó. Tá vendo esse botão pequenininho aqui? Então, esse botão, se você clica nele, você vai direto para a parte de inscrição. Todas as vezes que você se inscrever no canal, ou quando você se inscrever no canal, todas as vezes que a gente criar um vídeo novo, você vai ficar sabendo que chegou um vídeo novo aqui. Tanto o conteúdo do Nerd Aprendiz, quanto o conteúdo de indicação, as perguntas e tal. Então, galera, muito legal estar com vocês aqui. E no próximo episódio, mais indicações de esquentamento para vocês. Então, até o próximo Nerd Aprendiz. Marco, aperta a barra de espaço aí pra mim, por favor. Qual que é o espaço? Tem que segurar. Aperta Tem que segurar? Peraí. Pode soltar. Pode soltar. Pronto, tá bom. Beleza, valeu. Let's go.